Hey folks, and we are here in London for another video for this channel. Brincadeira, pessoal, ainda estamos no Brasil, ainda estamos no Brás, a cidade de Pelotas. Isso daqui é uma clássica manhã da cidade de Pelotas no inverno, então fiquem tranquilos. E hoje eu vou passar pra vocês então o segredo, eu vou revelar o segredo para conseguir fazer flexão com uma mão só. Então, qualquer um pode fazer? Qualquer um consegue fazer. Até eu. Só quando tu conseguir fazer os pré-requisitos que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Bora lá então! Beleza, minha gurizada? Eu sei que vocês querem direto tutorial, né? Então vamos direto ao ponto. O negócio é o seguinte, toda vez que a gente vai começar alguma coisa assim, ó, que é difícil, tecnicamente complexa, e a gente nunca nem tentou aquilo na vida, a gente precisa sempre pensar em 3 passos. Primeiro, a parte técnica. Segundo, quais são os pré-requisitos que a gente tem que cumprir para conseguir fazer aquele exercício? E terceiro, qual é a progressão que a gente vai estar utilizando para conseguir chegar até lá? Então vamos começar pela parte técnica, porque a parte técnica é sempre a mais importante. Por que ela é mais importante? Porque se tu tiver com a técnica perfeita, cada repetição que tu estiver fazendo vai ficar mais fácil de fazer do que se a tua técnica tivesse porca. E se a tua técnica estiver porca, tu nem mesmo vai conseguir fazer. E se tu conseguir fazer por alguma sorte do destino, vai acabar dando ruim logo ali na frente. Então vamos ver como é que é a nossa técnica da flexão com uma mão só. Vamos lá. Na flexão com as 2 mãos, a gente faz, ó, mãos na linha dos ombros, corpo alinhado e vai fazer padrãozinho. Aqui a gente vai ter que ter algumas diferenças. Vamos lá então. Entrei ali na posição como se eu estivesse numa prancha. Eu vou primeiro afastar os meus pés para facilitar o padrão, tá? Isso vai facilitar a execução do movimento, principalmente por causa da estabilização. A mão, ao invés da gente deixar ela na mesma posição como se fosse uma flexão, a gente vai colocar ela um pouco mais posicionada, ó, ao centro, então um pouco mais alinhada com o centro do nosso corpo. Contrai forte o abdômen para não ficar assim, ó, nessa posição de lombriga. E como é que tu conserta isso? Contraindo, ó, forte o teu abdômen para estabilizar a posição. Entrou, mão ao lado do corpo e aí tu tá pronto, ó, para descer e sobe. Tá certo? Isso é muito importante. Por quê? Nesse caso, então a gente precisa ter em mente, a posição da mão ela não vai ficar tão lateral, ela vai ficar um pouco mais ao centro, pernas afastadas. E é muito importante que tu contraia o teu abdômen o tempo inteirinho muito forte para conseguir executar o movimento, senão não vai acontecer. Vamos falar dos pré-requisitos agora então? Beleza, minha gurizada, a gente tem que ter em mente então que o negócio é o seguinte, não é só um movimento altamente técnico, ele também é um exercício que é pesado, ele é um exercício difícil, tem que ter força para conseguir executar ele. Então a gente vai ter 4 pré-requisitos, 4 exercíciozinhos que tu tem que conseguir dominar para conseguir fazer a flexão com uma mão só. Primeiro exercício então vai ser a flexão de solo. Tu tem que conseguir fazer 20 repetições sem parar. Entrou ali na posição, cotovelos a 45 graus, desce até encostar o peito no chão, sobe e empurra, contrai forte o peitoral. Vai ter que fazer 20 repetições. A técnica tem que ser perfeita. Como é que é a técnica perfeita de uma flexão de solo? Isso a gente já falou nesse vídeo aqui do nosso canal, tá certo? Ah, mas eu consigo fazer, mas não consigo fazer ainda 20 repetições. Então não tem problema, neste outro vídeo do canal eu expliquei pra vocês como é que vocês conseguem chegar a 50 repetições em uma série só. Então 20 vai ser muito mais fácil de tu conseguir chegar lá, beleza? Segundo pré-requisito, tu tem que dominar, mas quantas repetições? É difícil de fazer uma estimativa nesse caso, mas tu tem que dominar a flexão pike. Por quê? Porque durante a flexão de solo com uma mão só tu vai precisar muito do teu deltoide anterior, então tem que ter um deltoide anterior forte. Então flexão pike, posicionou ali os pés, mãos próximas dos pés, vai descer, cabeça lá na frente, cotovelos para trás e empurra, encaixando a cabeça entre os braços. Tem que dominar esse exercício, tem que conseguir fazer ele assim, ó, a nada, bem tranquilo, não pode ser uma coisa muito sofrida, beleza? Terceiro pré-requisito, extensão de cotovelos no chão. É um exercício que, cara, vai exigir muito do teu tríceps, porque assim, ó, quando tu for fazer a flexão de solo com uma mão só, não é só peitoral. Tu vai precisar muito do teu deltoide anterior e muito do teu tríceps, então tu precisa dominar muito bem um exercício que é bem pesado pro tríceps. E aí a gente vai ver ali então, ó, vai entrar na posição de prancha,
e vai basicamente estender. Estender. Ó, como o meu corpo tá alinhado. Estende. Estende. Tem que ter um tríceps forte para conseguir fazer a flexão de solo com uma mão só. E por fim, e obviamente não menos importante, tu precisa conseguir fazer pelo menos, é o mínimo, 10 repetições de flexão do arqueiro. Pode ser 5 para cada lado. E aí a gente vai entrar ali então, mãos bem afastadas. A gente vai descer, aproxima ó, o peito do chão e empurra. Desce. Essa mão aqui, ó, ela tá só se apoiando, tá só me ajudando a ter equilíbrio. Porque eu tô empurrando, ó, só com esse lado. E quando eu desço para esse lado, eu empurro só com esse. E essa mão aqui, ela só me ajuda a estabilizar o movimento, beleza? Então esses são os nossos 4 pré-requisitos. E agora, como é que a gente vai fazer então a progressão para conseguir dominar isso tudo? Vamos conversar sobre isso também. Beleza, meu povo? O negócio é o seguinte, ó, informação muito importante. Pega papel e caneta para vocês nunca mais se esquecerem disso. Quando vocês forem programar uma sessão de treino, a sessão de treino ela sempre tem que seguir esses passos: técnica, força, acumulação. Sempre nessa sequência. A técnica é suprema, é sempre a primeira coisa. Depois vem a parte de força e depois a parte de acumulação. Vocês já vão entender o que eu tô querendo falar com isso. A parte técnica, então, que a gente vai estar fazendo nas nossas progressões para fazer a flexão com uma mão só, é uma flexão com uma mão só em uma parede. Nossa, Marcos, que coisa mais sem graça. É para ser sem graça. Técnica não é para ser super difícil e sexy e coisa arada. Não. Tem que ser eficiente. Tu tem que conseguir executar. Então a gente vai usar aquela árvore. Eu não tenho uma parede aqui, mas eu tenho uma árvore. Então, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali no chão, vocês vão fazer em uma parede. Posiciona a mão aqui, posiciona o teu corpo, afasta os pés e tu vai, ó, te aproximar da árvore e empurrar. Pra que eu tô fazendo isso? Pra tu exercitar a posição técnica, a posição do teu corpo, pra tu conseguir, ó, tá sempre em mente, contrair forte o abdômen, enquanto eu desço, aproximo o meu peito da minha mão e afasto, contraindo sempre o abdômen. Desce e afasta. Quantas vezes eu vou fazer isso? Aqui a gente não vai contar por número de repetições. Como tu tem que fazer ainda por cima com as duas mãos e tu tem que descansar entre as séries, sempre tenta exercitar isso por algo entre 10 a 15 minutos, para vocês irem conseguindo ganhar consciência de contrair o core, tá certo? Tá sempre ali ó, com a mão posicionada, corpo posicionado, então vocês vão pegando a manha da técnica. Então é mais por tempo, pode fazer de 10 a 15 minutos que tá show, beleza? E aí, o que a gente vai fazer para força? A gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez ali, só que posicionado um pouco mais embaixo. Quão mais embaixo? De tal maneira que, prestem muita atenção, vocês façam de 4 a 5 séries de 3 repetições. E a gente vai estar utilizando então aquele banquinho. Olha só. Posicionei a minha mão aqui, afastei os meus pés, estou bem posicionado, eu vou descer e empurrar. Desce, empurra. Desce, empurra. Quando a mão está em cima de uma elevação, fica mais fácil de tu executar do que seria se tu estivesse fazendo no chão. Isso é meio óbvio. Então tu vai selecionar uma altura de tal maneira que tu consiga fazer pelo menos 3 repetições, mas sejam 3 repetições desafiadoras. Por quê? Porque essa daqui é a parte de força da nossa sessão de progressão, beleza? Beleza, meu povo, lembra que eu falei pra vocês então que a nossa sessão ela ia começar com uma parte técnica, depois a gente fazia a parte de força e depois a parte de acumulação. Entre força e acumulação, normalmente tem um exercíciozinho que ele vai ser meio híbrido. A gente vai fazer ele pra força, porque ele vai servir muito pra gente conseguir desenvolver força, mas a gente vai estar utilizando ele com uma adaptação que vai permitir que a gente consiga fazer mais repetições e acumular, né, mais repetições em cima dele. Então aqui no caso vai ser a flexão do arqueiro, que a gente vai estar utilizando esta elevação aqui também. É a mesma elevação que a gente utilizou para fazer a parte de força da flexão com uma mão só. Por que a gente vai utilizar a mesma elevação? Porque, cara,
Normalmente a flexão do arqueiro ela já é uma flexão muito mais fácil de fazer do que a flexão com uma mão só. Então se a gente fizer na mesma elevação, a gente vai estar conseguindo acumular mais repetições e ao mesmo tempo vai estar sendo um exercício que a gente vai estar conseguindo estimular bastante a força dos lados, né, do peitoral de forma unilateral. Então vamos lá. Aqui só para vocês conseguirem ver. Posicionei as minhas mãos. Aqui eu desço. E aí, ó, foca em contrair o peitoral, ó, do lado direito. Estabiliza. Desci. Foca bem, ó, em contrair o peitoral do lado esquerdo. Foca aqui não em utilizar o ombro ou utilizar o tríceps ou ficar empurrando muito com a outra mão. Não, cara. Foca em desenvolver força específica de peitoral. Desceu aqui, foco, ó, empurra, 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 empurra com o lado esquerdo, estabiliza. Desceu, empurra, ó, foco só no lado direito. E o tempo inteiro, abdômen contraído. O core tem que estar contraído, o abdômen tem que estar muito contraído para estar tudo estabilizado, para tu conseguir executar com a melhor técnica possível. Isso sim é muito importante, não pode esquecer disso. Vamos pro nosso último exercício agora? Beleza, minha gurizada? Então a gente já falou aqui a respeito da nossa parte técnica, da parte de força, daquele exercício que a gente vai estar fazendo, que é meio que força, meio que acumulação, né, que a gente utilizou ali. Eu selecionei a flexão do arqueiro em uma elevação para vocês. Agora a gente vai estar falando sobre o exercício que a gente vai estar fazendo para acumulação. Eu sei que isso pode parecer muita informação, eu sei, é muita informação na verdade. Então assim, cara, se tu quiser um caminho certeiro, se tu quiser uma coisa já pronta, é só pegar e ir lá e fazer para tu conquistar o shape da tua vida. Cara, tu pode conquistar isso tudo de uma forma bem simples. É só entrar no link que tá na descrição do vídeo. Lá tu vai encontrar o meu programa pessoal, o programa Shape de Herói, que eu delineei especialmente pra ti, cara. Pra tu conseguir chegar lá e tu ainda vai conseguir também orientação nutricional. Olha que bacana. Então tá tudo lá, certinho. É só entrar, pegar, fazer e tá tudo certo, beleza? Agora vamos pro nosso último exercício, então. A gente vai estar fazendo aqui as flexões assimétricas. Por que assimétrica? Por quê? A flexão de solo padrão a gente faz com as mãos alinhadas no corpo, ok? Aqui a gente vai estar utilizando uma pequena elevação para apoiar uma das mãos, que vai ser só um apoio, vai ser só uma bengala para nos ajudar a fazer muitas repetições. Então aqui, ó, vou me posicionar como se eu fosse fazer uma flexão padrão, só que com essa mão elevada. Eu vou descer e eu vou focar, ó, em fazer força sempre com esse lado. Esse lado aqui é só um apoio, ele tá ali só para me ajudar. Desci, ó, sobe e empurra. Desce, sobe e empurra. Tu vai perceber que esse exercício vai pensar assim, mas nossa, isso daqui não é só uma flexão do arqueiro, só que com as mãos posicionadas mais perto uma da outra? Mais ou menos, mais ou menos. As mãos elas estão aproximadas, tá certo? E essa assimetria vai te ajudar a focar mais de um lado. Se tu quiser dificultar mais ainda o exercício, é só tu manter aqui nessa elevação e começar a afastar a tua mão, porque aí tu vai perceber que tu vai estar fazendo cada vez menos força com essa mão e tu vai estar deixando esse lado aqui fazer força de forma mais independente ao longo do tempo. Mas tu vai perceber que tu vai conseguir acumular muito mais repetições aqui do que na flexão do arqueiro, o que vai ser muito interessante, porque a gente vai estar dando um estímulo não só de ganho de força, mas de ganho de massa muscular também, o que vai nos ajudar a ganhar mais força para conquistar a flexão de solo com uma mão só, ok? Já falamos da técnica, já falamos da força, já falamos da acumulação, e agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma dica bônus, porque se tu chegou até aqui no vídeo, tu merece uma dica bônus, tá certo? Que é o seguinte, cara, tem aquele detalhe que normalmente o pessoal acha que não é importante, não quer fazer, acha que é bobagem, e isso daqui que eu vou passar pra vocês é uma das coisas que mais vai fazer diferença no longo prazo pra tu conseguir conquistar a tua flexão com uma mão só, que é o quê? Exercitar posições. Então, cara, eu quero que todos os dias tu faça prancha com uma mão só. Tu vai buscar fazer uma prancha de pelo menos 20 segundos com a mão direita, depois 20 segundos com a mão esquerda. Tu vai ver que ao longo do tempo, essa posição, ela vai ficando muito confortável para ti. E aí sim, descer
e fazer a flexão com uma mão só, vai ficar algo muito mais simples, muito mais simples. Então o negócio é o seguinte, toda essa rotina que eu passei pra vocês, vocês vão fazer de 2 a 3 vezes por semana. É muito importante que sempre que tu for repetir, tu já esteja recuperado da sessão anterior. Então é exatamente isso que vai ditar se tu vai fazer 2 ou se tu vai fazer 3 vezes por semana esse treino. É se tu tá recuperado da sessão anterior, beleza? Isso é muito importante. Eu vou deixar essa playlist aqui pra vocês assistirem, que é pra fortalecer o core de vocês, porque vocês viram que isso é muito importante para tu conseguir fazer flexão com uma mão só. E não se esquece de dar o like no vídeo, se inscreve no canal e manda ele para aquele teu brother que ainda tá tentando fazer flexão com uma mão só. Beleza, gurizada? Nos falamos no próximo vídeo então. Valeu!